Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado. O convidado de hoje é um publicitário especialista em comunidades e marketing de conteúdo e fundador da Belém Negócios, que faz o maior sucesso. Seja bem-vindo, Rodrigo Souza. Obrigado, Bel. É um prazer estar aqui. Boa tarde, equipe e ouvintes. Ouvintes e espectadores também, né? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a tua vinda aqui. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com você. E eu queria logo começar sabendo, assim, tipo, o publicitário, ele tem uma cabeça, um turbilhão de ideias. Foi no meio desse turbilhão que surgiu a ideia da Belém Negócios? Na verdade, eu tenho essa ideia há muito tempo, de ter um site de notícias sobre negócios. Eu sempre gostei de ler notícias sobre negócios. Então, eu me lembro que eu tive a experiência de receber a primeira Época Negócios, quando foi lançado. Era boa essa revista. Eu achei revista. aquilo lindo, a revista era muito bonita, o design. Eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Então, foi por causa disso que eu trabalhei em agências de marketing, criando conteúdo. Enfim, trabalhei como diretor de arte. Então, essa vontade de ter um veículo falando sobre negócios, eu sempre gostei. Eu gostava de ouvir as pessoas falando sobre negócios. Nada melhor do que ter um canal para compartilhar, falar das coisas que você gosta, né? Mas aí você teve ali a tua jornada como publicitário. Uhum. E aí, me conta um pouquinho. Não foi daí para Belém Negócios. Você me falou que já teve um site também, ali nos bastidores ele me contou que teve um site chamado Nortista, né? É a segunda vez que eu estou sendo entrevistado aqui com vocês do Liberal. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2015, se eu não me engano. Fui entrevistado pelo Salomão Mendes, que ele tinha um canal, uma página no Liberal que só falava sobre negócios. Então, nessa época, eu tinha um site de notícias também sobre negócios, Nortista se chamava. E ali eu já compartilhava histórias de Belém, falando sobre negócios, principalmente. Ele gostou, na época, de uma matéria que eu falei sobre pontos turísticos secretos que os turistas deviam conhecer aqui em Belém. Na verdade, eram pontos escondidos, né? Selecionei alguns lugares que têm uma estética de ser assim, escondido para a pessoa ter que procurar e encontrar. E aquela notícia bombou e chegou até o Salomão Mendes, ele começou a ver as matérias lá que a gente estava compartilhando, decidiu convidar para falar sobre esse mesmo tema que a gente está falando hoje aqui, sobre essa mídia voltada para negócios. Mas isso você ainda atuava nessa época com a publicidade? Sim, eu tinha paralelo a isso você tinha... eu tinha uma agência de marketing ali no lado do shopping da Doca, não sei se pode falar o nome. Então lá eu tinha uma agência que eu cuidava de fazer design para empresas, fazia campanhas para as redes sociais, para sites, e a paralelo a isso eu tinha esse site de notícia. E numa época que nem era esse boom ainda, né? Não. É bom quando a gente tem uma ideia assim que não tem tantas parecidas, porque tu consegue ditar algumas regras, né? Eu me lembro de algumas notícias que a gente postava que parecia que não tinha muito sentido, mas tinha, porque a gente vai abordar de um assunto que a grande massa não está acostumada a ler. Né? Como que? Tu lembra alguma coisa assim? Agora eu me lembro de uma que, inclusive, um site de São Paulo, o Catraca Livre, que eu acho que nem existe mais. Ainda existe? Existe? Ainda existe. Eles gostaram muito e pediram para republicar. Só que eu não me lembro agora qual é a notícia. Mas chamou a atenção, chamou a atenção. Então, quando a gente tem uma ideia para focar no nicho, é a melhor coisa que a gente tem. Focar no nicho de conteúdo, principalmente. E daí por que acabou o Nortista? Por esse dinamismo mesmo do... Eu estava dando certo, eu tinha acabado de vir aqui, né, ser entrevistado pelo Salomão para falar sobre essa ideia. Só que surgiu uma oportunidade assim, de ouro para ir trabalhar em São Paulo, numa agência super conceituada lá. Então, eu tive que dar pausa no projeto, fui para lá, passei 5 anos. Tive uma experiência muito boa lá, com agências que faziam campanhas de marcas que aparecem no Brasil todo, com artistas como Ludmilla, Juliana Paz, até a Gabi Amarantos, eu vi por lá que a gente fez um clipe dela na época, um clipe bem legal, também não me lembro agora qual era a música, mas aprendi muito lá, foi uma grande escola, e o meu jeito de trabalhar que eu tenho até hoje é o de lá. Para mim é tudo rápido. Eu tenho uma ideia aqui, eu já vou desenvolver aqui, já vou chamar as pessoas aqui, o rapaz aqui que está trabalhando comigo, ele já está acompanhando isso agora. Então, eu faço assim, tudo muito rápido e tenho que acompanhar. Tem o perfil da execução. Execução, isso. Mas com planejamento, tudo mais. Eu não espero muito
vou esperar tal coisa acontecer. Não, eu vou lá e já faço. Não aconteceu. E aí não quem aconteceu trabalha daquela coisa, vai acontecer então dessa outra forma. E aí quem trabalha com o Rodrigo Penna nesse sentido? Com certeza. É pressão? Já. Hoje eu tive uma reunião com eles, primeira reunião de pauta. Vocês são quantos lá? Hoje são 5 mais eu, né? 6. Estava 6, agora são 5 na equipe. Tem um jornalista, 2 comerciais, porque focando agora nas vendas, né? Que tem produto, e também social media e tem que uma monetizar, pauteira. Né? A gente tem que pagar os boletos, né, Tem Rodrigo? que ter uma pauteira, isso, sim. Tem que ter uma pauteira para pesquisar, porque muita gente pergunta, pauteira é quem pesquisa conteúdo, pesquisa pauta para jornalista escrever, né? Muita gente pergunta, Rodrigo, como tu consegue tanto conteúdo interessante que a gente às vezes não faz nem ideia que está acontecendo? Aí não tem outra, é pesquisa. Pesquisa mesmo, diariamente, todo dia mesmo, para conseguir achar algo interessante que seja compartilhável, que seja noticioso. E que não seja fake news, né? Que não seja fake news e tal. Checagem de fonte. Rodrigo, foi na tua volta de São Paulo que pensaste o site da Belém Negócios? Vim para cá, trabalhei ainda em uma agência focada só em política. A gente fez a campanha, na época, das eleições municipais. Aí a empresa voltou para Brasília, que era uma empresa de lá, uma agência de lá, e eu fiquei aqui. Aí eu comecei a pesquisar. Nossa, será que estão precisando? Será que esse produto que eu tinha antes iria funcionar hoje? E assim, eu lancei o Belém Negócios não tinha recursos. O único dinheiro que eu tinha, eu comprei um computador, que é um computador de mesa daquele com cabo que tem ali, que a gente tem a CPU embaixo, que até hoje está lá no escritório, que eu chamo ele de dinossauro, né? Jurássico ele, mas funciona melhor do que os computadores de hoje em dia. E peguei esse computador e comecei a criar o Belém Negócios. Fiz uma página no Instagram primeiro, né, para entender se tinha esse mercado. Nas primeiras semanas das notícias que eu comecei a compartilhar, teve muita gente mandando mensagem. Isso era que ano? Agora a gente fez 2 anos agora. Nossa, então era recente, 2021, né? Início de 2021, março de 2021 a gente criou a página. E desde lá tem gente que acompanha até hoje, manda mensagem que eles gostam muito do que a gente compartilha. Um mês depois da página criada e de eu perceber que estava tendo repercussão, que estava tendo compartilhamento, pessoas interessantes seguindo, já empresários desde essa época começaram a seguir, aí eu resolvi de fato criar o site, o belemnegócio.com, que é uma página hoje que tem mais de 200 mil acessos por mês. A página que eu falo plataforma, que é site, Instagram e LinkedIn. Que inclusive muita gente acha que eu tenho mais visitas no Instagram, mas isso é um equívoco, porque... É no teu portal. Não é no portal, onde eu tenho mais visita é no portal, porque as pessoas pesquisam sobre negócios e acabam encontrando o Belém Negócios lá através do Google, né? Mas onde eu tenho, depois do site, eu tenho mais visitas no LinkedIn. Porque é um público muito mais qualificado, porque eu consigo ver lá pelo Analytics, né? Eu consigo ver que a pessoa que veio do LinkedIn para o meu site, ela passa 3, 4 minutos lendo a matéria. Aí que vem do Instagram, de outras redes sociais, passa 15 segundos. É o perfil, né? 20 segundos. É o perfil. Então, ali no LinkedIn, para você que tem um negócio, que quer compartilhar conteúdo sobre... Tá com essa ideia de compartilhar, tem agenda de publicações, não olha só para o Instagram, olha para o LinkedIn também, porque lá é o público muito engajado e é um público que geralmente está procurando algo mais interessante, é mais criterioso também, né, em relação a fontes de notícia. Então lá, juntando essa plataforma toda, Instagram, LinkedIn e Facebook, e site, já temos hoje mais de 200 mil acessos. Legal, com esse parabéns. volume de publicações, que não é muito, é tipo 4 por dia no máximo. 4 ou 3 por dia de publicação. Parabéns. E me diz uma coisa, Rodrigo, desde o início, tu já mostrou o teu rosto? Ou no início? Não? Não. Eu era avesso à câmera. Hoje, para eu estar aqui, eu já participei de 3 cursos de oratória. Já pedi ajuda de pessoas que são especialistas em negócio de imagem. E nada, tudo mais. eu sempre falo assim, nada como a prática. Prática. Porque tu começou a ter um nome, a ter convidado para dar entrevistas, né? Então tu já circula, tu vai perdendo essa... Passa a ser...
muito mais fácil vezes, o que você falou é essencial mesmo, porque a prática, não que leve à perfeição, mas vai fazer você se acostumar com o ambiente. Isso. E todo momento diferente que você vai passar, vai ter aquele frio na barriga, aquele nervosismo faz parte, até porque você é um ser humano, não é uma máquina que vai se acostumar com as coisas. Mas assim, eu percebia no começo que eu era muito exigente comigo. Então, logo no começo, quando eu comecei a aparecer nas câmeras e tal, eu queria que tudo fosse lindo e maravilhoso. E não vai ser. Você que está aí assistindo, tira isso da mente. Exatamente. Você já passou dessa época também, né? Lá no começo. Não, você vai ter que tirar isso de ti, essa vontade de querer que não, seja tudo perfeito. Eu que já arquivei vários vídeos que eu fiz lá atrás, no meu perfil do Instagram, que eu falei, gente, mas é legal também ver, porque aí tu vê a tua evolução. Sim. Né? E a gente está em constante processo de evolução. Começo, né? Mas... Não, eu já fiz esse exercício. Já, é bom. Mas sabe por que eu gosto de falar da prática? Porque tem gente que acha que só fazer os cursos resolve. E não, eu conheço várias pessoas que têm curso de oratória engavetados, justamente porque não quiseram a prática, não tiveram a coragem de ir lá e fazer o primeiro, entendeu? Dar esse start aí. A teoria, ela não funciona sem a prática. Na teoria, não adianta você saber de alguma coisa e não pôr em prática. Você tem que pôr em prática. E ninguém vai pôr em prática por você. Você tem que fazer por você mesmo. Exatamente. Então, você vai tirando esse negócio de que, não foi legal. Ou, agora que eu já gaguejei umas 3, 4 vezes. Mas mesmo assim, eu não vou deixar a minha mente ficar pensando nisso. Eu vou pensar na conversa para ficar mais tranquilo. Para fluir. Compartilhar o conteúdo que eu tenho que compartilhar. E outra dica que também é muito legal. Quando eu estava aprendendo a me mostrar, a falar sobre negócios, a me posicionar, a ter autoridade, eu me espelhava pelos maiores, né? Tipo, o Bruno Perini, por exemplo, que é uma referência para mim, que é o maior podcast sobre os sócios, né? Isso, os sócios. Então, eu quero ser que nem o Bruno Perini. Aí o cara que me deu uma instrução para falar nas câmeras, ele disse, tá, então pega aí o primeiro vídeo do Bruno Perini. Aí eu fui lá no canal que eles têm sócios e fui lá no primeiro, eu já achei legal. Aí ele falou, mas esse não é o primeiro. Eu tenho aqui o primeiro do Bruno Perini. Ele pegou e mostrou lá o Bruno Perini falando no primeiro vídeo que ele publicou na internet. Muito pior que eu. Quando eu comecei. E hoje o Bruno Perini, ele é super desenrolado para entrevistar. Uma oratória perfeita. Perfeito. Ele encaixa a pergunta, ele sabe... Hoje a minha maior referência que eu tenho é o do Altas Horas lá, o Serginho. A coisa mais legal que eu acho dele é que ele tá conversando aqui com um entrevistado e tal, e do nada, vamos ouvir música. Aí, do nada, ele deixou o entrevistado lá. E você não sente como uma falta de educação. Não. Fica leve, eu acho. Fica leve. Eu acho muito legal isso. Eu acho que o Serginho aí tem o dom da informação com entretenimento muito bom. Muito. E já é diferente do Luciano Huck, porque o Luciano Huck, ele tem a necessidade de linkar as coisas. E eu percebo, agora assistindo, observando, né? Eu percebo que ele tem alguns probleminhas ali, porque ele sente a necessidade de encaixar uma coisa na outra. Já o Serginho não, ele corta e vai para outro assunto. Mas olha, Rodrigo, é muito legal esse ponto que tu estás trazendo pra gente também, que é a questão de modelar. As pessoas acham que, tá imitando. Não existe essa coisa. A gente aprende, a gente mira naquelas pessoas que inspiram, né? E geralmente, pelo amor de Deus, tem que ser quem está acima, fazendo o que você gosta. A gente tem que se inspirar. E, de qualquer forma, por mais que tu tente copiar, você tá se mostrando. Então, você vai fazer com que aquilo seja da tua forma. Você vai emprestar o teu jeito de fazer. O famoso seu poder ser você. Eu falo lá pro pessoal do comercial. Gente, vocês têm aqui os scripts, tem as vendas que vocês têm que fazer, vocês já sabem, mas daqui a um tempo vocês vão fazer do jeito de vocês. Não é que vocês vão só fazer como eu quero aqui. Inclusive, mais engatando esse assunto, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei no meu podcast foi a Priscila Castro, né, do Liberal. Nossa, fiquei muito nervoso, hein, porque eu via ela também como uma referência. E ela me deixou bem calma e tal. Ela que me deu um curso também de oratória, que ela tem curso de oratória, né? E ela tem também as referências dela, Fernanda Vasconcelos, né? Não sei se é essa Fernanda Vasconcelos lá do Jornal Nacional. Renata Vasconcelos. Então é isso, vai vendo as referências, vai vendo quem você acompanha. Eu já estou muito tempo no mercado, mas eu sempre fui muito fã da Laís, a Ari, nossa produtora, fez o contato com ela, trouxe ela aqui, e eu fiquei que nem tu também, viu? Foi. Tava bem nervosa, assim, porque a Laís sempre foi uma referência para mim. Foi. Mas ela tranquilona. A Laís, assim, ela apresentava o Liberal antes da Priscila, né? Sim, que é da agência ela Eco. era muito boa mesmo. Né? Muito boa.
mesmo, muito boa. de fato. E, Rodrigo, mas aí quando foi o momento que tu sentiu a necessidade, a gente sabe que é uma tendência, as pessoas querem ver os rostos por trás das marcas, né? E aí quando foi que tu sentiu isso, falou, não, agora eu vou ter que aparecer. Cara, eu lembro isso como se fosse ontem, porque a gente tem que estar na frente do negócio, a gente tem que observar onde é que está o problema. Então, o Belém Negócios, depois de um tempo, ele queria crescer, mas ele não estava crescendo unicamente por causa de mim. Né? Eu não queria aparecer, eu não queria me mostrar. Então, eu percebi que, de fato, isso, independente do modelo de negócio, da área de atuação ou não, você tem que observar em que momento você mesmo está impedindo que o negócio cresça. E muitas vezes as pessoas não percebem nem imaginam que elas mesmas estão impedindo o negócio de crescer. Então, se eu não me preparasse para me mostrar, para falar quem eu sou, o que eu quero, de que forma eu falo sobre empreendedorismo, o que eu penso, o Belém Negócios ainda estaria muito... Exatamente. Ali eu estava segurando o negócio, ele queria crescer. Então eu tive que me preparar mesmo. Fiz curso de oratória, fiz curso para falar em frente à câmera, vários PNL. E fez o principal, também. colocou a cara no sol. Coloquei. Aqui em Belém a gente tem um perfil bem interessante que as pessoas elas querem fazer negócio com quem elas conhecem. Exato. Isso é muito não é só legal. Belém, viu? Uma tendência mundial, é no mundo é verdade. todo. Não, lá em São Paulo é diferente. Tu compra uma coisa de alguém, tu não quer saber quem é o dono. Mas aqui é diferente, porque aqui é mais tácito. Não, mas eu falo mais... no meio digital mesmo. É uma tendência do digital. As pessoas querem ver os rostos por trás, né? E porque... foi uma coisa que potencializou com a pandemia também. É verdade, porque acaba facilitando a venda, aproximando a marca, cria conexão, né? É a conexão humana. A gente vê a própria a menina lá do Nubank, a Cristina Junqueira, ela vai lá nos sócios com esse objetivo. Ela quer aproximar a imagem dela do Nubank, que é o maior banco digital do mundo, e ela quer aproximar o rosto dela com os clientes dela, que todo mundo sabe que os clientes do Nubank é uma comunidade muito forte, né? Então, se ela que é uma pessoa, ela percebeu e ela leva isso, ela se dá o trabalho de fazer isso, por que não o pequeno empresário também não fazer, né? Sim. E tu deve ter sentido na hora feito. O feedback, né? Tipo, quando apareceste da mudança que foi rolando. No começo as pessoas estavam querendo ainda entender e eu ainda estava muito cru naquela época. Eu me lembro de pessoas que me assistiram, hoje mesmo, inclusive, um casal de seguidores que fazem parte da minha comunidade estavam lá no lugar onde eu trabalho. E eles, num dos últimos eventos que eles foram, eles disseram, nossa, Rodrigo, do primeiro evento para cá, tu evoluiu muito. Muito mesmo. Rodrigo, porque no primeiro tu estava bacana. muito nervoso, tu estava cru ainda, mas a gente apostou em ti, a gente acompanhou e tal. E eles viram esse crescimento. Ei, Rodrigo, mas olha que bacana, né? são só 2 anos. Né? E para você ver isso, serve até para quem está assistindo a gente, que às vezes fica tipo, vai demorar muito para acontecer. Não, olha, em 2 anos tu já conseguiste ir para frente das câmeras. Na verdade, essa evolução, ela vem desde agosto do ano passado, não é nem de 2 anos. Pois não tem nem um ano então, né? Eu passei um ano e meio só por trás das câmeras, por trás, não querer aparecer. Então foi de agosto para cá, que foi quando eu lancei a minha comunidade e comecei a fazer os eventos, que eu lancei tudo de uma vez, comunidade, evento e podcast. Pois é, aquilo que começou lá no Instagram, migrou para um portal e aí veio a ideia da comunidade. Da comunidade. Que, afinal de contas, marketing de comunidade é a tendência que vai ficar aí por muito tempo. E dá super veio certo. disso? Tu fostes acompanhando as tendências e surgiu essa ideia da comunidade? Na verdade, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né? Eu fui a algumas palestras e tal. E em uma das palestras que eu fui, o rapaz que já conhecia o meu projeto, ele falou, ele me reconheceu lá e tal, e falou que queria conversar comigo, né? E ele me falou que eu já tinha uma comunidade e eu não sabia. Aí ele me explicou, o Belém Negócios, ele me mostrou lá um gráfico, era como se fosse um ponto onde se conectava com várias pessoas diferentes. Então, eu já tinha um grupo olhando para aquilo. O que eu precisava fazer era fazer com que essas pessoas, além de se conectar com o Belém Negócios, se conectassem entre si. Né? Então, ele disse, olha, eu tenho aqui esse espaço, se você quiser, você faz o teu evento, convida essas pessoas, não precisa pagar nada, está aqui o auditório, fica à vontade. 2 semanas depois eu já estava lá com o evento, já com 50 pessoas participando. E nesse dia eu já decidi lançar a comunidade, já levei umas câmeras lá para filmar, tudo junto. Então foi no dia 10 de agosto, né?
E, assim, no começo foi duro, foi difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que entender de mercado, tem que entender como funciona. Não é a minha comunidade eu não encaro como associativismo, como tem muito aqui em Belém. Não muito, mas como já tem tradicionalmente alguns grupos, né? Eu encaro mesmo como uma comunidade em que todos estão ali com um objetivo. Fazer network, se aproximar de conteúdos interessantes sobre negócios, ter acesso a insights, a empresários para ter oportunidade de alavancar o próprio negócio. E isso eu consigo entregar de uma forma que eu nem imaginava. As pessoas, o retorno que elas estão dando para mim da comunidade, que hoje já tem mais de 150 membros... Eu ia te perguntar quantos membros. A gente começou no dia 10 com 30, que eles já toparam participar, e depois foi crescendo, hoje tem 150, de agosto para cá. Mas assim, eu sempre falo que o meu objetivo não é números. Tanto em qualquer projeto que eu crio, como Belém Negócios, o meu objetivo não é número, o meu objetivo é qualidade. Então, essas pessoas que entram, elas entram através de uma seleção que a gente faz. Porque a gente quer os melhores empresários, não no sentido de que são pessoas já bem estabelecidas e com dinheiro. Não. A gente quer pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, pessoas que querem falar sobre negócios de fato, que não envolve política, não envolve outros temas que não são interessantes. Então, a gente vai, infelizmente, hoje dizendo mais não, porque hoje poderia ter 500 pessoas na comunidade. Mas a gente quer pessoas com qualidade para fazer as conexões certas, né? Então, já tem 150 pessoas e esse movimento que a gente faz, muito do sucesso que ele está tendo é mais dessas pessoas, dessa seleção. Porque em todo evento as pessoas comentam que ou fez alguma venda, ou teve algum insight que levou para o negócio e teve um bom retorno, né? Nunca é um tempo perdido para quem participa desses eventos. Eu vejo isso muito diariamente no negócio. Ontem mesmo, uma das membros da minha comunidade foi até onde eu estava trabalhando, né? Não foi até o escritório. E ontem era meu aniversário, né? Ela levou um cesto de chocolate, obrigado. Ela levou uma cesta de chocolate, que ela tem uma fábrica de chocolate, né? A Kiara. E ela comentou comigo que, através da minha comunidade, dos acessos que eu possibilitei para ela, ela já levou o produto dela para 2 grandes redes de supermercados de Belém. Que legal. E, inclusive, ela falou: Rodrigo, se não fosse pela comunidade mesmo, Belém Negócios, eu não teria... com essa rapidez toda que aconteceu, menos de uma semana ela tentando, pelos contatos que eu forneci, essa facilidade. Não teria, de fato, essa conexão. Eu costumo dizer que comunidade atrai, retém e engaja. É o caminho. Eu acho muito legal isso. Aí, como funciona, Rodrigo? As pessoas têm essa seleção, como você já falou, e a partir disso, fui selecionado, estou fazendo parte, tenho encontros mensais, já tem uma programação? A gente sempre realiza agora 2 eventos por mês, no mínimo, né? Porque eu quero fazer semanal. Um dos eventos é o almoço de negócios, que o próximo vai acontecer no dia 6 de junho. Nesse almoço ali, todo mundo está no mesmo nível. Todos os eventos são assim. Quando eu comecei a escrever sobre a comunidade, o primeiro texto que eu fiz foi justamente esse. A comunidade Belém Negócios é um grupo horizontal, democrático e sem amarras corporativas, não tem área VIP. Todo mundo ali está igual. Desde o grande empresário que já está estabelecido com a marca super conhecida, até o pequeno que acabou de abrir o CNPJ, mas já está ali com aquela vontade de crescer. Então, nos almoços, todo mundo tem a possibilidade de se conectar com todo mundo. Não tem um espaço onde é reservado para quem está mais evoluído ou não, né? Todo mundo tem essa possibilidade de se conectar, de conversar com todos e de manter essa relação, né? De ter esses acessos mais facilitados, que dificilmente a gente teria em um dia qualquer. E também, fora esse almoço, a gente tem outro formato de evento, que é um painel. Eu coloco monto um palco, né? Onde convido sempre um grande empresário da região
para falar sobre algum tema voltado para os empresários. Então é um painel mesmo, eu conversando com ele e a plateia aqui assistindo. A plateia também participa fazendo pergunta. Então você imagina um ambiente propício para isso, né? Propício para formar, não formar empresários, mas para desenvolver ainda mais o empreendedorismo. Muito legal, parabéns. Você é especialista em marketing de conteúdo. Sim. Quais são as suas estratégias? Cara, eu até tinha comentado outra vez que eu não ia ficar falando, mas eu vou falar porque eu acho super legal isso, porque eu vejo que tem muita gente no dia a dia do negócio investindo muito tempo para compartilhar conteúdo, para levar o nome da marca mais adiante, né? Só que eu acho que as pessoas devem devem focar o tempo delas em algo que realmente vai gerar valor. Por que eu digo isso? Porque, passa 2, 3 dias a gente tem que publicar, por exemplo, eu dono de uma empresa, tenho que publicar uma arte no Instagram, tenho que publicar uma arte na rede social, e não é assim. Se você de fato não tem um conteúdo que vai somar, vai gerar valor para as pessoas, é preferível que você faça outra coisa no seu dia a dia, em vez de demandar tempo para fazer isso. Né? Demandar tempo para fazer uma arte e publicar nas redes sociais. Então, que estratégia eu uso para o Belém Negócios desde o começo para ter essa relevância e esse engajamento que hoje tem? Eu sempre vou compartilhar algo que gere valor, que vai de fato atingir alguém de forma positiva. Se eu não tiver o conteúdo, eu vou pesquisar, vou esperar ter o momento certo para compartilhar. Então, principalmente na época... Não vai ser o postar por postar, né? Não, postar por postar tu esquece, porque hoje é o dia das mães, eu vou fazer uma arte e publicar. Tá, é um dia importante, mas só fazer uma arte e publicar? Não. Cria algo interessante, envolve o teu grupo, envolve a tua equipe, a tua empresa, cria uma história, conta uma história de alguém, de um cliente que você atendeu. É muito mais interessante a gente ver a verdade do que essa coisa mais superficial. Eu falo isso porque nas redes sociais, na época da pandemia agora que passou, todo mundo tinha que ter essa obrigação de ficar publicando. E a gente, quando está na frente do negócio, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, publicando coisas. A gente não é influencer. Empresa, até certo ponto, ela não é um influencer que tem que ter esse dinamismo todo de publicação. A não ser, como eu disse, se ela tem essa relevância, esse conteúdo relevante para compartilhar, aí nada mais justo do que ela ir em frente e investir o tempo dela para gerar esse valor na internet. É isso. Rodrigo, e o teu dia a dia ali com a tua comunidade e essa troca nesses eventos que acontecem na Belém Negócios? A gente, quando tem esse tipo de evento mesmo ali, está com as pessoas, está trocando, aprende muito. Então, como é uma coisa que faz parte da tua rotina, eu queria que você deixasse aí, principalmente para quem está começando a empreender, o que está se falando mais? Tira um pouquinho aí de dentro da tua comunidade. O que tu poderia deixar aqui de conselho, de insight para quem está querendo, para quem está começando a empreender? Eu vou roubar uma frase de um amigo meu. Que eu fui um podcast que fui entrevistado com outro que se chama Marcelo. Ele é especialista também em comunidade e ele compartilhou essa frase, né? Ele falou que a gente tem que, como empresário, a gente tem que ver o que é urgente e o que é importante. Como assim? O urgente no negócio é aquela coisa operacional que tem que ser resolvida. Por exemplo, uma venda ou uma geração de nota fiscal. Isso é urgente, isso tem que ser feito, tem que ser entregue. Para o empresário, ele tem que estar de olho no que é importante. E o que é importante é justamente ele pensar na estratégia do negócio. Então, ele não vai conseguir pensar na estratégia do negócio se ele ficar o tempo todo focado no operacional. Por isso, se você tem a oportunidade de ir a um encontro de uma comunidade de empresários, que ali você vai ter network, você vai ter conteúdo, você vai ter pessoas compartilhando com você recursos, compartilhando estratégias que vai agregar para o teu negócio, então isso é importante e você tem que ir. Dificilmente você vai a um evento como esse e volta a mesma pessoa.
Você vai nesse evento e vai ter um conteúdo, Nem que seja um insight, vai você ter tira um ali. novo olhar sobre o negócio, uma nova estratégia, conhecer um fornecedor, conhecer um recurso, uma ferramenta que você vai levar para o teu negócio. E querendo ou não, o empresário, se ele não fizer network, ele, infelizmente, ele não está fazendo da maneira correta. Então, essa dica aí para quem está começando a empreender ou tem interesse, do Rodrigo tem a questão, né, de saber separar o que é urgente e o que é prioridade, e também de fazer, de se colocar. Eu sempre digo o seguinte: olha, você tem que se colocar à disposição. Até para fazer network, você tem que se colocar à disposição. Sim. Porque às vezes é fácil as pessoas falarem assim: ah, não, eu faço network, mas tá se colocando à disposição. Verdade. Às vezes, às vezes a gente fica tanto nesse dia a dia que não se dispõe de fato mesmo a ir a um evento como esse. Mas o valor que se tira disso é muito interessante, é muito bom. E o que a gente ainda pode esperar aí da Belém de Negócios? Conta aí, teve um lançamento, compartilha com a gente. É verdade, a gente teve o lançamento do Black Stage, que eu até estava comentando com os teus colegas mais cedo, que a gente está navegando em um mar novo, na verdade, porque é uma mentoria focada para empresários executivos, uma marca nova que eu lancei. Aproveitando esse público que eu tenho, lancei um produto voltado para esse público, só que com uma pegada muito mais voltada para a experiência e para desenvolvimento mesmo de fato. Então eu reuni, através desse produto, eu reuni uma turma de mentores que hoje são líderes de grandes empresas conhecidas no Pará e até no Brasil. Algumas marcas são conhecidas nacionalmente, né? Que são cases de sucesso. Reunir essa turma para que cada um desses mentores, esses donos de negócios executivos, eles tenham dois dias para compartilhar e fazer mentoria direto com os mentorados. Então, começa a partir de agosto. Agora, dia 14 de junho, a gente tem um encontro inicial com todos esses mentores, alguns convidados e algumas pessoas que já investiram, que querem estar presentes nesse momento. Mas 14 de junho inicia o projeto. Então, por exemplo, sexta e sábado, um mentor vai demandar o tempo dele para ir com os mentorados para falar sobre cultura empresarial, né? Aí passou outro mês, deixa eu beber uma água. Vontade. Aí passou outro mês, agosto, outro empresário conhecido, que já é bem posicionado, vai dedicar uma sexta e um sábado para falar sobre vendas, por exemplo, ou outro sobre sellout. Então isso nessa estrutura, nesse corpo, nunca se viu aqui na região, né? Principalmente pela experiência que vai ser compartilhada, pelo investimento também que é feito. Hoje, se alguém quiser ter essa mesma experiência, paga 17 mil em uma mentoria de São Paulo, que hoje o nosso preço não é esse, obviamente, mas se você for lá para São Paulo fazer essa mentoria nesse mesmo formato, você vai ter insights, só que de outro mercado. Você vai estar conversando com pessoas que não conhecem o mercado do Pará, da região norte, que isso é fundamental. Claro. Fundamental. Hoje esse é um diferencial desse projeto do Black Stage. Imagina você ter acesso aos bastidores de negócios que são líderes daqui, que entendem o mercado, que já sabem por onde ir, por onde não ir. E além disso, a gente está batendo de frente com essa cultura. Não se vê ainda aqui na nossa região, e eu estou, digamos, não sendo pioneiro, porque teve outras pessoas já que estão lançando projetos semelhantes, mas tem muita gente que ainda pergunta o que é uma mentoria, né? Eu preciso levar material didático, eu vou ter material didático, e mentoria não é curso, não é MBA. Mentoria, por exemplo, você, Bel, chega lá e fala, na minha empresa eu estou tendo tal dificuldade nesse setor. O mentor, ele vai resolver, não que ele vai resolver, mas ele vai te passar a solução na prática. Né? Ele orienta, né? Então, a gente ainda bate nesse obstáculo, né, de ter que falar para as pessoas o que é uma mentoria, mas as pessoas que já superaram essa etapa, elas estão investindo, já estão entrando como mentorados nesse projeto, e eu estou muito feliz porque foi um movimento que a gente fez na hora certa, que é inclusive uma estratégia que eu sempre uso. Me perguntaram outro dia, Rodrigo, que estratégia você usa para se manter competitivo?
Não tem outra. Se você quer se manter competitivo, você tem que lançar produtos e produtos. Óbvio, sendo estratégico, sendo inovador e tudo mais. A Apple é um grande exemplo disso. Todo ano, de 2 em 2 anos, ela está lançando novos produtos e a gente está comprando. Né? Então, é uma estratégia que eu uso. Sempre, tá aqui a comunidade funcionando, ok. Tá o podcast funcionando, ok. Agora, qual vai ser o próximo? Então, o Black Stage, quando eu lancei, eu fui a alguns encontros aleatórios e teve pessoas que falaram, nossa, Rodrigo, tá muito legal esse Black Stage que você lançou, tem muita gente comentando, e de fato foi um barulho que a gente fez, o evento foi bem legal, né? E teve o retorno que eu precisava. A gente conseguiu já levar uma marca, já apresentar como pioneira, já levar trouxemos as pessoas certas como parceiros, como mentores, e logo no primeiro dia já teve venda, então validou o produto, né? Então fiquei feliz. Tem a resposta, nada melhor, né, do que a gente vender aquilo que a gente cria. Exatamente. E ver, né, esse retorno, né? Ver que já teve gente comprando. Já teve gente que apostou. Mas respondendo ainda um pouco sobre o que você falou sobre os próximos passos, tem muita coisa. Quando a gente fala de um negócio digital, a gente tem é muito bom para mim, que eu gosto de criar produto, né? Então é muito bom porque a gente tem várias possibilidades. A gente consegue se aproximar de empresas que querem também ajudar nessa questão de fomentar o empreendedorismo. Então as possibilidades são muitas de criar produtos, criar eventos, formatos, tudo mais. Nossa, sucesso. Então bora tirar um pouquinho do Rodrigo, o que o Rodrigo está lendo. Já falaste que o Bruno Perini é uma inspiração para você. Quem são as suas outras referências? O que você está lendo? O que você já leu? Que pode deixar de dica aí para a galera? Uma coisa que eu sempre gostava de ler desde adolescente, né? Eu lia muito ficção científica, romance policial, lia muito mesmo. Mas hoje eu estou mais, como eu quero me desenvolver mesmo como um empresário, eu estou lendo aqueles clássicos. Do Napoleão Hill, por exemplo, falando sobre comunidade também, falando sobre mindset, né, mastermind, né? Tô lendo esses livros dele. Comprei 2, está na minha cabeceira. É bom porque por mais que seja um conteúdo muito passado, ele estava falando, sei lá, da década. Nossa, mas é atemporal. Muito. Não, tem algumas coisas ali que tu fala, gente. É verdade. Como é que isso daí foi tanto tempo atrás, né? E a gente está falando hoje. Não, mas é porque algumas coisas que ele fala já foi discutido, já foi resolvido, já foi sanado. Aí ele está abordando lá, ele é pioneiro nesse sentido, né, de falar algumas coisas. E hoje já estão resolvidos, ele ainda estava discutindo. Mas ele traz aquela questão de convencer as pessoas, né, de que habilidades você como líder você tem que desenvolver. É muito bom mesmo para a gente estar próximo desse tipo de... E assim, a melhor forma de aprender é lendo, não tem outra. Eu acho também, sabia? Eu acho. Não adianta, sem você buscar que tu abre a tua mente de uma forma que nunca, jamais tu abriria assistindo um filme, ouvindo algo de alguém. Tu tá totalmente focado para aquilo, para a leitura, então tu tá exposto ao conteúdo de uma forma... 100% ali, entregue ao conteúdo que você tem que estar absorvendo, tá lendo, né? Tá, então deixa aqui pra gente agora as redes sociais, site, como é que faz para entrar na Belém Negócios, é só marca corporativa ou marca pessoal também? CNPJ, CPF, ou só entra empresa ou para você seguir, pessoa física? Para fazer parte da comunidade. Negócios, não, para fazer parte da comunidade. Tá. Para fazer parte da comunidade tem que ter CNPJ. Tá. E os critérios que a gente usa, não que você já tenha que ter várias unidades do teu negócio, tenha que ter no mínimo tantos funcionários, não. O que você precisa ter é um posicionamento como empresário. Você tem que querer se desenvolver. Então, da forma como você já se expõe na internet, já é uma coisa que a gente olha. Que se a pessoa está falando sobre política, está debatendo muito nesse assunto, ela vai trazer esse clima para cá, que não é o objetivo. Vocês querem. E como faz para se inscrever? Aí vai lá em belemnegocios.com/comunidade, tem todas as informações lá. Fala com o nosso comercial, a gente conhece o teu perfil e você acaba entrando, né? Rede social? É belemnegocios.com.br. E a tua?
Rodrigo Soup, S-O-U-P. Usas? Ou tu usa só da Belém Negócios? Hoje eu publiquei uma foto e já vou publicar uma depois que eu vou tirar contigo. Tem que estar movimentando, movimentando. Isso mesmo. Rodrigo, muito obrigada por ter tirado um tempinho nessa tua agenda badalada para vir aqui com a gente. Se tiver alguma informação adicional que tu queira deixar aí para nossa audiência. Tá tranquilo. Eu adorei te conhecer um pouco mais da Belém Negócios. Agradeço demais. E eu acho que é uma baita oportunidade. Tanto fazer parte de uma comunidade, que eu acredito muito nesse caminho, como a questão do que tu estás fazendo agora com essa mentoria, que, querendo ou não, é um grande mastermind. É, verdade. Agradeço, Bel, pelo convite. É um prazer mesmo. A gente tem que... o empresário, ele tem que... um dos momentos mais legais do empresário é o momento em que ele está gerando autoridade para ele mesmo. Então, ele se posiciona como autoridade de um assunto, então ele tem a possibilidade de vender ainda mais, tem a possibilidade de fazer mais network. Então, isso, de fato, não tem valor para a gente. É uma coisa assim que a gente cria e se acostuma e vai trabalhando, vai desenvolvendo, até chegar o momento em que, de fato, as pessoas reconhecem pelo trabalho que você criou, né? É isso. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, Murilo, que está ali nos bastidores, que veio acompanhando. Faz filmando. Parte do time, né? Faz parte. Da Belém Negócios. E para você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.